seria legal dizer assim, ó, qual que é o gênero e quais que são as espécies, né? Não querendo ser teórico, mas eu quero ser prático mesmo, que as pessoas saibam, né, se comunicar melhor, até para evitar Claro. confusão, né? Perfeito, Rafael, perfeito. Acho que é um ponto. E assim, né? Eu penso sempre, e vou dizer uma coisa: não é exclusividade dos advogados, tem muitos juízes que não sabem fazer essa diferenciação, muitos promotores, muitos delegados, e a responsabilidade não é culpa de ninguém, né? Se a gente for assim atribuir culpa a alguém, são as universidades que não têm uma disciplina própria para explicar isso para o profissional que vai sair depois, né? E vai ter que se virar para descobrir. Então, assim, de forma bem, primeiro, pragmática, né? A gente tem cartório como um gênero aqui, né? Eu às vezes nem gosto muito de utilizar esse termo, porque cartório também serve para o cartório eleitoral, serve para o cartório judicial, mas nós temos, então, Mas ajuda. usualmente, as pessoas falam, eu vou ao cartório. O que dificulta muitas vezes também é que nas cidades pequenas, Rafael, o cartório ele traz o registro e o tabelionato junto e ajuda a fazer mais essa confusão ainda, né? Nas grandes cidades, o cartório e o registro está descolado, muitas vezes cada especialidade está num lugar diferente, o que facilita a gente saber, bom, eu estou indo no registro. Mas de uma forma geral, as pessoas dizem, eu vou ao cartório e não sabem nem se estão indo no registro ou no tabelionato, tá? Também é sinônimo de cartório a gente falar em serventia extrajudicial, né? A mesma coisa que cartório e serventia extrajudicial. E aí nós temos quais especialidades? Nós temos o tabelionato de notas, o tabelionato de protestos, o registro de imóveis, o registro civil das pessoas naturais, o registro civil das pessoas jurídicas e o registro de títulos e documentos. Cada uma dessas especialidades tem atribuições que são próprias, tá? Como a gente está falando aqui, vamos lá, focado no direito imobiliário, eu vou trabalhar mais com o tabelionato de notas e com o registro de imóveis, né? E aí, para a gente ter assim em mente o que um faz, o que o outro faz, para o advogado, né, ter definitivamente na sua cabeça, o tabelionato de notas ele forma títulos. Quando eu lavro uma escritura pública, quando eu vou lá, Karen, compro um imóvel, assino uma escritura e no final desse documento o tabelião assina, aquilo ali é um título que vai para o registro de imóveis. E o que o registrador de imóveis faz? Ele qualifica títulos. Ele vai analisar esse título à luz dos princípios que regem o direito registral. Então, princípio da especialidade objetiva, princípio da especialidade subjetiva, princípio da continuidade, princípio da legalidade. Ele vai vendo se aquele título atende a todos esses princípios, e aí ele tem duas possibilidades. Ou ele qualifica positivamente e esse título vai ser registrado, e se for uma transmissão, né, imobiliária, ali é que vai acontecer a transmissão, pelo que o nosso Código Civil adota o sistema, né, do registro como sendo o fato jurídico que transmite a propriedade imobiliária. Se ele qualificar negativamente, ele vai devolver esse título para o apresentante e vai ter que indicar na nota, alguns chamam de nota explicativa, outros chamam de nota devolutiva, ele vai ter que dizer o motivo pelo qual ele não está registrando de forma fundamentada, né? De forma fundamentada para quê? E daí qual é a consequência disso? A pessoa que apresentou esse título também tem três possibilidades. Ou ela vai lá, resolve aquela pendência que foi apresentada pelo registrador, ou ela diz que ela não vai conseguir atender aquela pendência, porque às vezes são coisas que a gente não consegue resolver mesmo, e ela pode não aceitar aquele fundamento que foi apresentado para negativa, tá? Nessas duas hipóteses, então, se ele não for lá e resolver e voltar para fazer o registro, ele tem a possibilidade de suscitar a dúvida, de pedir a suscitação de dúvida para que o registrador, então, encaminhe isso para o Poder Judiciário. E aí, por que é importante o procedimento de dúvida? Porque o registrador, ele não tem como passar por cima daquele obstáculo que ele encontrou. Quando ele devolve negativamente, né, especialmente naquele caso, em que é um caso que a pessoa que apresentou o título não consegue resolver, vou dar um exemplo para vocês, já teve uma vez uma situação que tinha um erro numa certidão de casamento, que era um casamento que tinha acontecido lá em 1940 e tantos, tal, e não tinha ninguém mais vivo, não tinha como resolver aquilo, tá? Aí a pessoa pensa, né? O advogado pensa assim, poxa, mas eu estou dizendo para o registrador que eu não tenho como resolver, ele não pode registrar? Não, ele não pode registrar. Então, o caminho é a suscitação de dúvida, por quê? Porque aí eu vou ter um juiz
E esse juiz tem poder para olhar para aquilo e dizer assim, não, neste caso, realmente, a gente não consegue suprir esse problema, mas pode registrar. Então, é o juiz que vai dizer que pode registrar. E aí o registrador vai registrar. E a outra situação é a não concordância mesmo com o fundamento. E daí é muito interessante, né, Rafael? Ontem, ainda no grupo de estudos que eu participo, a gente estava falando sobre isso, né? A questão da interpretação. O direito, ele é interpretação. Então, eu não posso imaginar que todo mundo vai olhar para a mesma parede e vai enxergar a mesma cor. O direito é assim: um vai enxergar bege, o outro vai enxergar amarelo, o outro vai enxergar off-white. Pronto, e aí? Cada um tem a sua interpretação, né? Então, o registrador ele pode ter uma interpretação, o direito se presta para isso, é natural dele, né? E a pessoa pode não concordar. Nesse caso, a suscitação de dúvida vai servir para isso, quem vai resolver também é o juiz. E se o juiz determinar o registro, vai ser registrado. Bom, Karim, mas então é só no tabelionato que eu tenho a formação de títulos? Não, né? O judiciário também forma títulos. Quando a gente leva uma sentença de uso capião, quando a gente leva uma carta de adjudicação, quando a gente leva uma carta de arrematação, também é um título judicial. O título judicial também passa pela qualificação notarial, pela qualificação registral, passa. O registrador vai examinar da mesma forma e vai devolver para o juiz da mesma forma que ele devolve para o apresentante, pessoa física, pessoa jurídica, né? Eu digo, quem não é o juiz. Muito bem. Dito isso, a gente tem essa diferença, então. No tabelionato, o tabelião qualifica pessoas, né? Porque eu chego no tabelionato, eu preciso me identificar, eu sou a Karen, eu vou ter que apresentar um documento de identificação, o tabelião vai fazer a conferência que a gente diz, né? O cara crachá, a Karen é essa pessoa que está aqui, e isso é uma responsabilidade imensa que tem, né? O tabelião, e vai fazer a verificação da capacidade. Por quê? Porque o título que ele forma, que é a escritura pública, tem como elemento cerne a manifestação da vontade. Né? Então, a pessoa tem que ir lá dizer que ela está querendo vender, que a outra está querendo comprar, e para isso precisa ter capacidade. Está lá no Código Civil, está lá no artigo, né, nos artigos que tratam o 104, inciso 1º, capacidade do agente como requisito de validade do negócio. E com isso ele forma o título. Então, tabeliães são formadores de títulos, são pessoas que lidam com pessoas o tempo inteiro para fazer essa coleta da manifestação da vontade e dar forma jurídica, legal e autêntica a essa manifestação da vontade. Então, ele forma o instrumento que vai para o registro ser registrado. São competências completamente diferentes e são profissões completamente diferentes, com perfis diferentes, né? O registrador, ele normalmente não lida com pessoas. Vocês, né, quem é advogado e frequenta esse ambiente, sabe, até o layout do cartório, quando é um registro de imóveis, ele tende a ser um balcão para receber o quê? O título. A pessoa não quer falar contigo, ela não precisa falar contigo, porque ela tem que examinar um documento. Esse é o papel dela. E, claro, um exame que é super acurado, que tem todo um processo de conferência, reconferência, né? Então, dentro do fluxo que esse título vai passar no registro de imóveis, é um trabalho super minucioso. Eu digo assim, uma pessoa com déficit de atenção não consegue trabalhar no registro de imóveis, porque exige uma concentração muito grande. Entendo. Né? Karen, mas mesmo assim vocês, quando essa turma que trabalha, né, nessa área se reúne, eles se reúnem num colégio notarial conjunto, né? Eles trabalham conjuntamente. Assim, ó, nós temos as entidades que representam cada uma das especialidades, por exemplo, né? Nós temos o Colégio Notarial do Brasil, que representa os tabeliães de notas e protestos, porque aí notário abrange os dois. Nós temos o Colégio Registral, e aí nós temos a ANOREG, que é uma associação que reúne aqui no estado do Rio Grande do Sul, inclusive eles têm uma reunião semanal que acontece do Fórum dos Presidentes, onde todos os presidentes dessas entidades que representam cada uma das especialidades se reúnem para debater assuntos que muitas vezes são controvertidos entre eles, e dali saem muitas notas conjuntas, orientações conjuntas, que são super importantes, né, Rafael? Porque se a gente está falando que o direito se presta para a interpretação, e se a gente for pensar na capilaridade que nós temos, né? Estamos falando aqui de mais de 8 mil tabeliães no Brasil, né? E de registradores. Então, assim, tu imagina se cada um vai ter um entendimento,
Então, as entidades, elas têm essa preocupação de, pelo menos, orientar. A gente não pode, né, uma entidade não pode obrigar a pessoa a pensar daquela forma, mas ela pode ajudar, orientar Sim, e eu tenho fornecer visto, eu tenho subsídios, né? percebido essa presença bem forte, principalmente na internet. Eu acho que ajuda muito, né, essas orientações.